Salve, salve, galera. Boa tarde, amiguinhos. Tô numa balinha porque minha garganta tá uma beleza. Bom, daqui a pouco nós vamos ter aí a revelação do Play 5. E já almocei já. E é o seguinte, o comecinho eu vou ter que dar uma saída 5 minutos. Quando for ali próximo da 1 hora, eu vou ter que dar uma saída. Mas eu volto rapidinho, viu, gente? Então, comecinho aí provavelmente eu vou perder. Vai rolar sorteio no final da live. No final da live vai rolar sorteio, sim. Então, quem ficar até o final da live, vai rolar sorteio. Não, pior que não é house, não. Ele falou só na house, não. Eu tô na Valda mesmo, ó. Valda sem açúcar. Eu não posso chupar house. House tem açúcar. Então, eu vou ter que dar uma saída, né? Como eu falei. Vou ter que dar uma saída ali próximo da 1 hora. Daqui uns... Tem uns 40 minutos, não. Daqui uns 25 minutos, mais ou menos. Vou comprar pilhas. Não vai dar pra transmitir sem pilhas. Eu vou mostrar só... Vou mostrar só uma print. Tá pronto já, ó. Vou mostrar aqui, ó. Os memes já estão prontos. É lógico que os memes só vou mostrar quem ganhar. Se o Xbox venceu, for mais poderoso, o meme tá pronto. Se o PlayStation ganhar, então tá aí. Eu tirei uma print. Tá pronto já os 2 memes aqui, então. Eu vi que já tem gente chorando aqui, né? Ai, meu Deus. Tem cara chorando, cara. Ai, o cara falou que é canal gamer, que é imparcial. O cara tá chorando por causa da miniatura, cara. Sério mesmo, que legal, cara. Eu fico feliz. Sinal que eu consegui atingir meu objetivo, né, cara? Eu fiz uma miniatura pra provocar mesmo, pra encher o saco, pra zoar. A ideia é brincar, cara. A ideia é zoar. Não tô nem aí com isso aí, velho. O pessoal realmente acha que eu tô preocupado com teraflops. Quem acompanha o canal sabe. Tô cagando esse negócio de teraflops, cara. Tô mais preocupado em jogar Play 3 e 360 do que com teraflops. Mas tem que entrar na zoeira, né, cara? O legal do canal é isso, é ter a zoeira. É ter esse é o lado do entretenimento, entendeu? Então tem que ter a zoeira. E esse negócio de imparcial, cara, só tem uma coisa que é imparcial, sabe o que? O meu ovo, cara. Meu ovo que é imparcial. Ele é bem imparcial, cara. Ele convive com um outro ovo também, que também é imparcial. Vai ter sorteio, sim. Esse negócio de imparcialidade não existe. Isso é ilusão. Um beijinho com esse anti-corona. Eu já fiz uma previsão. Já tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Ô, Léo, você tem ovo imparcial, tem like. Aí sim. Aí sim. Ó. Pra não falar. Não, não é esse aqui. Não é esse aqui, não. Eu já fiz a minha previsão, ó. Tá aqui. Eu já postei no Twitter aqui. Se o Play 5 for mais poderoso que a SX, já sabe o discurso, né? Fala mais, PlayStation poder que importa, teraflops é tudo. Ah, meu Deus, que delícia, que tesão, tô gozando no teraflops. Que tesão. For menos poderoso, poder não importa, né? Não dá nada, não. Ninguém liga, o que importa são exclusivos e blá, blá, blá. Se tiver retro, chupa! Vou jogar Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. Se não tiver, não, ninguém joga jogo velho, né? Então, tá aí, ó, já tá registrado. Antes, ó, tá aqui, ó, 10h30. Já tô fazendo as minhas previsões mãe de Nai, cara. Já tá aí. Já tá registrado pra não falar, sabe, você falou, mas depois você só foi ver depois. Não, tá aí registrado, entendeu? Então, já tô fazendo as minhas previsões, cara.
vai ser legal, sabe o que vai ser legal? Quando aparecer os caras falando besteira, eu vou lá e posto isso aqui, ó. Eu coloco assim, acertei. Ai, 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 ai. Ó, o Yuri, hoje tem tretinha. Ó, os memes, como eu disse, ó, tá pronto aqui, hein? Vocês vão chorar da risada. Tá pronto os memes, ó, pra não falar. Os 2 memes tá pronto. Então, quem vencer, se o Xbox for mais poderoso, o meme é do Xbox. Se o Play 5 vencer, tá aqui, ó. Os 2 estão no pente aqui, cara. Mas eu já fiz a montagem aqui, fiz rapidinho. Então, já sabe, né? Caralho, precisa tomar uma aguinha, né? O Xbox é à tarde, Anderson. Hoje nós temos um outro evento à tarde. Às 3h40. Vão ter mais informações sobre o Series X e o xCloud. Não sei se eles vão mostrar novidade, não sei, mas vai ter. Entendeu? Então... Tá nada não, Pedrão. A única coisa que importa pra nós aqui do Play 5 é o seguinte, é os teraflops, cara. Você acha que não? Tá todo mundo querendo saber quantos teraflops essa porra pra brigar na internet. Já tá todo mundo com os memes na mão. Tá? Já tem um monte de cara tudo preparado pra zoar o Xbox. Já tá tudo pronto. As chacotas, as matérias, tá tudo pronto. E a galera, de um lado, a galera do PlayStation já tá pronta pra zoar o Xbox que for menos poderoso. Do outro lado, a galera do Xbox tá lá na confiança dos 12 teraflops. Tá todo mundo, né? Então, a zoeira já tá no pente. Tá, todo mundo quer saber disso, cara. Ninguém quer saber de jogo, porra nenhuma. O pessoal quer ver a treta. Vamos falar a verdade. A gente quer ver o circo pegar fogo. Vamos ser sinceros com a gente. Vamos lá, vai. Vamos deixar de ser hipócrita. Até porque esses consoles vão custar o olho da cara, né? Falar nisso, deixa eu dar uma olhada na cotação. Vamos lá. O pessoal quer ver o circo pegar fogo. Olha aqui o dólar. 5,09. Deu uma caidinha, né? Que bom. A gente quer ver o circo pegar fogo, né? Então, que assim seja, né, cara? Que assim seja. Enquanto for no âmbito de videogame, dou risada. Agora, quando partir pra ataque pessoal, é zoada, né? Bom, facada vai ser dos dois lados, né, Vic? Facada vai ser dos dois lados. Tanto do Xbox como... Dane-se o coronavírus. Eu tô preocupado com teraflops. Então... Vamos ver, né? Não, que isso. Todo mundo quer saber dos jogos, só que não, né? Ai. O pessoal quer ver o circo pegar fogo. E é o seguinte, cara, eu onde tiver oportunidade de zoar, vou zoar também, quero nem saber, cara. Aquela zoadinha básica que a gente tem que dar, né? Tem que dar aquela zoadinha, né, cara? Então... Tá aqui, ó, já tá no pente, ó. As duas zoeirinhas já tá no pente. Depois, independente de qual ganhar, depois eu mostro a outra zoeirinha, entendeu? Boa tarde, Big Hero, tudo jóia? Vi sim, Gustavo, vi hoje sim. Vi sim. Um trecho ela subindo tipo num ônibus, né? Tem a negócio da neve, ela sobe e depois ela dá um salto e vi. O jogo tá muito bonito, cara. Como eu disse, vou ter que dar uma saidinha. Quando tiver perto dá 1 hora, mas eu já volto. O evento começa daqui 25 minutos. Na verdade é uma estreia, né? Esse vídeo aqui já é um vídeo gravado. Então a galera pensa que é live, não é. Tá escrito aqui, ó, estreia, ó. Então vai ser uma estreia. Sim, acredito, sim. E vai ter um VR novo? Sim, acredito. Agora, que ele vai vir junto com o Play 5, isso é totalmente improvável.
Sabe o que eu imagino? O só do K47. Sabe o que eu imagino quando você fala? Você falou assim, quero só ver as caras. Se eu fosse um animador, eu ia fazer uma animação assim. Um cara do Xbox e do PlayStation brigando lá pro Series é melhor, não quer teraflop. Não. De repente aparece o dólar. Fala, o que vocês estão falando aí? Aí multiplica por 5, faz tipo um Kag Bushido junto. Aí os dois falam, não, acabou. Entendeu? Eu imagino alguma coisa assim. Os dois brigando, de repente chegam os dólares, os caras dois ficam chorando. Eles vão abraçados chorando. Seria engraçado isso. Alguma cena assim, entendeu? Os dois brigando, qual que é melhor, não, qual é melhor, os caras se matando. De repente aparece o dólar e os dois falam, não dá, não. E os dois abraçadinhos. Seria muito engraçado, cara. Ah, tomara, hein, Léo. Torcendo pra ter o Flauta Boy aí, cara. Seria legal, né? Um Flauta Boy com o solo do Banjo Man, né, cara? Seria muito maneiro. Salve, pai. Mandar um salve pro meu pai, não. Eu nunca mandei um salve pro meu pai, né? É que eu vi o Ellison aqui e mandei um salve pro meu pai também. Eu só tenho que liberar. Acho difícil, hein, Stiglitz? Eu sei que o canal de TV, quem tem TV por assinatura, liberou uns canais na TV lá. Minha esposa perguntou, falou, nossa, o que aconteceu? Falei, corona, fi. Então... Mas o Stiglitz, você tá falando aí de liberar a Gold Game Pass? A maioria, eu já fiz até enquete, a maioria tem Live Gold e Game Pass, cara. Quem não tem Game Pass e Live Gold é a minoria, cara. A maioria esmagadora que tem Xbox assina Game Pass Ultimate, assina Gold. Principalmente o cara que joga. É muito difícil um cara tá ativo na plataforma jogando e não assinar Live Gold, cara. O último que eu conheci que era assim, era o Adolfo. Depois, acabou assinando também. Pior que é mesmo, dos meus amigos só eu que não tenho Game Pass. Mas você assina Gold ou só do AK-47? Você não assina Game Pass, mas você assina Live Gold? Você assina Live Gold, você joga online, normal. Então... Onde vai parar esse dólar? Boa pergunta, cara. É, amiguinhos, hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Vai parar até onde o coronavírus for, exatamente. Eu só sei de uma coisa. Se o Play 5 for mais poderoso, vai ser uma chacota com o Xbox. Nossa, vai ser igual ao 2013. Isso é a mesma merda. Só espero eu que esses 12 teraflops realmente sejam... A Microsoft agir do jeito que agiu. Espero que ela esteja bem confiante, porque se for menos... Acabou, né, velho? Acabou. O Xbox One foi massacrado no começo da geração. Justamente esse é um dos motivos. Claro que teve um agravante, né? Teve o agravante do preço e teve o agravante das políticas totalmente zoadas da Microsoft. Então, isso só potencializou essa questão de poder, entendeu? E eu espero que... Eu não sei. Tô achando a Microsoft muito confiante em revelar tudo, assim, tá? Sei lá. Enfim. Não tenho meme, cara. Se os dois forem iguais, eu não tenho meme pros dois, não. Sabe o que eu faço? Eu rodo os dois, pronto. Só pra zoeira. A Sony ia mostrar isso aqui.
na GDC, mas por causa da senhora do coronavírus bagunçou tudo, né, cara? Eu desconfio que sim, Léo. Eu desconfio que a Microsoft sabia. As empresas têm gente infiltrada, né? Empresa grande, se você acha que não tem cara infiltrado na Microsoft pra falar... As empresas têm informante, entendeu? Então... Meu palpite... Cara... Sinceramente eu não sei, velho. Porque eu fico pensando o seguinte. O Play 5 for mais poderoso tem a questão do preço. Eu acho que a Sony tá mais preocupada em entregar um preço mais... Eu não sei. Eu apostaria... Tudo bem, ele ser menos poderoso, mas com um preço melhor, entendeu? A Sony viu o resultado que deu. A Sony viu o resultado que deu com o Play 4. O fato de ele ser $100 mais barato... Tá certo que ele é mais poderoso, né? Eu acho que... Eu apostaria na estratégia de preço. Pode ser que... É bem provável que ele seja menos poderoso. Mas ele vai ter um preço competitivo, entendeu? Aliás, um preço mais barato. Eu acho que a Sony vai querer fazer um preço mais barato que o Series X. A diferença, eu acredito que a diferença gráfica em Play 5 e Series X vai ser bem difícil de perceber, cara. Vai ser bem, tipo assim, vai ser aquela coisa de zoom de 500x, análise com software ultra avançado que calcula o pixel em relação ao cosmo interplanetário. A olho nu você jogando, eu acho que vai ser bem difícil perceber, cara. A não ser que um desenvolvedor vagabundo faça uma... Sempre tem isso, né? Ele dá atenção pra uma versão e a outra ele caga, né? Então, tem isso aí também. Como é o caso do Tekken 7. Que no Play 4 roda muito bonito. E no One tá tudo cagado, tudo zoado. O cara fez com o bubuzinho. Eu tô em quarentena? Não. Tô em quarentena, não. Mas... Não ficaria muito triste se ter que ficar em casa jogando videogame, não é nada ruim, né? Eu vou ter que dar uma saidinha rapidinho, 5, 10 minutos no máximo. Eu vou perder o comecinho aqui, mas eu já venho. Vai, a live vai ficar aberta assim. Aí vai ficar aberto. Boa tarde, Fábio Petrin. Pergunte, pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. Sei lá, Dolfo. Eu vi que esse coronavírus aí, ele tá matando pessoas mais velhas, né? Os idosos, né? Pelo menos que eu saiba, nenhum pessoa mais nova acabou morrendo. Não sei, né? Pelo que eu vi, né? Eu indico comprar o Forza Horizon 4? Com certeza, cara. Com certeza, um jogaço. Forza Horizon, puta, é fantástico, cara. Se você não quiser comprar o jogo, você pega um mês de Game Pass e experimenta ele. Você não precisa comprar... Você não precisa comprar o jogo direto. Assina o Game Pass e experimenta ele. É, melhor. Experimenta, você vai gostar. Isso não tem dúvida nenhuma. O jogo é fantástico. O jogo é bom pra caralho. Assina o Game Pass, experimenta o jogo. Se você gostar, você compra, cara. Eu tenho a mídia física do coisa e curti pra caralho. Não, que isso, Fábio. Tamo aí pra isso, cara.
vantagem do Game Pass é justamente essa, você poder experimentar o jogo. Se bem que, se você não quiser comprar o Forza, continua assinando o Game Pass, que o Forza nunca vai sair do Game Pass, porque ele é um jogo first party. Então você pode ficar com o Game Pass, entendeu? Aí fica a seu critério, cara. Aí é questão da escolha. Se você quiser comprar o jogo, você compra. Se você não quiser comprar, você continua assinando e vai jogando pelo Game Pass. E ainda de quebra tem uma porrada de outros jogos pra jogar. Cara, você tá começando agora, Fábio, se você tá começando agora no mundo dos games, não compre o jogo então. Vai pro Game Pass, cara. Assina o Game Pass. Você vai ter muito mais jogos, entendeu? Eu acho que essa grana que você ia comprar pra ter o jogo, você pode usar no Game Pass, você vai ter muito mais jogos pra jogar, entendeu? E o Forza nunca vai sair do Game Pass, então eu recomendo você assinar o Game Pass, cara. É uma pancada de jogo bom. Tem essa questão mesmo, Yuri. Eu esqueci desse detalhe, né? Tem essa desgraça das licenças, né? Eu esqueci disso. Mas até o Forza Horizon sair da loja vai demorar, né? O 3 ainda tá aí no mercado, então... Sim. Cara, Game Pass, ó. Recomendação do Sábado Game Pass, cara. Vai de GTA V. É bom pra caralho, velho. GTA é fantástico, cara. Sana. Você não falando do exclusivo, Sana. E o Gui, Sana. Cagar no mato. O GTA é bom pra caralho, velho. GTA é foda, mano. Gostei demais, cara. Se foda o resto, cara. O Gears é bom também. Não vou falar, pô, Gears é foda. Mas GTA é... GTA, né, velho? Bom demais. Eu gostei demais, cara. Uma experiência fantástica o GTA. Só joguei um pouquinho, só. Só 300 horas. 300 e uns quebrados aí. Gears é lixo. Nossa, nem falo de GTA 6, cara. GTA 6 provavelmente só na próxima geração, né? Você tá falando de bundle, né? O Play lançou lá, a Sony, né? A Sony lançou um bundle com GTA V, né, cara? Então... A Sony lançou. Tive que excluir, porque senão eu só jogava ele. Daqui a pouco eu já tô saindo já. É isso que falta no Xbox. Poderia ter um bundle com o San Andreas. Então, no Xbox eles poderiam colocar todos, né, Yuri? O COD também. Poderia ter um bundle COD BO1, BO2, BO3 e BO4. Eu vou te falar, viu, cara? Eu vou te falar, viu? Ai. Não gostei do Red Dead, não. Dropei. O que muda o Far Cry 1 na retro? Você joga o controle do One e ele tem frame rate mais estável, né, Adolfo? É muito melhor jogar o Far Cry 1, todos os Far Cry do 360. Você jogar no One é muito melhor. Eu prefiro jogar os jogos da retro no One, mas infelizmente a Microsoft parou com os jogos da retro, né? Então, tem um monte de jogo que eu queria na retro. Bom, no decorrer do ano, vocês vão ver vários jogos. Eu tô quase platinando o God of War no Play 3. Terminando, eu já vou pro Dark Sector. Então já é um jogo que não tem, cara. Vale sim, Jonas. Vale sim. 50 Far Cry 5. Far Cry 5 é fantástico, cara. Melhor Far Cry da franquia. Muito bom, cara. Muito bom. Puta que pariu. Bom demais. Nossa, quero ver. Ó. Se tem uma coisa que eu ia ficar muito empolgado, se a Sony anunciar. Puta, como queria que ela fizesse isso, velho? Nossa, isso ia ser fantástico pra indústria dos games, cara. Se ela anunciasse retro com tudo, cara. Pode ter certeza absoluta, cara. Se a Sony anunciar retro com tudo, mas no mesmo dia vai cair um monte de gente, vai chover de mensagem lá pro Major Nelson, pro Phil Spencer. Os caras vão querer, falar, quer mais jogo? Pode trazer mais jogo aí, cara.
Seria ótimo, cara. Porque hoje, no que tange retrocompatibilidade, a Microsoft tá folgada. Tranquilo. Não tem todos os jogos. Eu acho que deve ter o quê? Uns 15% só da biblioteca do 360. 15 ou 20%. Não acho que é mais que isso, não. E só isso já é mais do que o PlayStation. Então, o PlayStation não tem nada. Agora, se eu torcer pro jogo virar. Porque se a Sony começar a mexer os pauzinhos nesse sentido, a Microsoft não vai poder ficar parada. Aí acabou esse negócio de, não, deixa quieto. Aí eles vão ter que trazer mais jogo. Aí vai, isso é bom pra nós, entendeu? Mas eu não sei, cara. Eu não tô muito... Ó, o evento do... Hoje à tarde tem um evento também do Series X. Ele tá marcado pra 3h40. Então quando for lá pra umas 3 horas, eu já vou estar em live. Inclusive a miniatura já tá pronta também. Então... O que eu acho do Far Cry Prime é uma bosta, cara. Fiz o 100% dele, é uma bosta. Não gostei do jogo, cara. Não gostei. Não é Far Cry aquilo ali. Pra quem gosta dessas coisas primitivas, pau e pedra, é legal. Eu achei uma merda, cara. Eu só completei porque eu sou fãzaço de Far Cry e falei, bom... Enfim, eu comecei a jogar, falei, bom, eu dei uma chance. Mas... Quem lembra das lives? Saudades da metralhadora. Nossa, me dava agonia, cara. Não ter uma arma, uma bazuca, uma serra circular, não tinha nada, cara. Só pela de pau e... esperança de dias melhores. Não, com certeza, Ailton. Com certeza. Eu torço para que o Play tenha retro justamente por causa disso, que vai movimentar a indústria. Você acha que a galera do Xbox vai ficar quieta? Com a Sony anunciando retro com tudo? Você acha que os caras vão falar, ai, que legal? Vai nada, os caras vão cair de pau em cima e falar, ô Phil Spencer, pode trazer mais jogo na retro lá, o PlayStation lá, tá trazendo um monte, e aí? Não vai trazer mais jogo? E o Max Payne? Cadê o Max Payne? Cadê o... Cara, tem um monte de jogo, velho. Nossa. Tem um monte de jogo trazendo na retro, cara. Max Payne 3 é um deles. Esse é um dos mais pedidos. Max Payne não entrou. Max Payne 3. E mais? Nossa, tem tantos, cara. Tem tanto jogo pra entrar. Os Need for Speed. Não. A Serra Circular, ela começou a partir do Far Cry 4, o Adolfo. Nem no 3 não tem. Sim, o David, tem o problema da licença, mas ainda tem muito outro jogo que podia ter entrado. Ó, o Mortal Kombat 9, foi lembrado, velho? Mortal Kombat. Nossa, Blades of Time, puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Fear também. Nossa, tem os Fear. Ixi, cara. Se a gente for puxar aqui, tem 1 trilhão de jogo pra entrar. E sabe o que é o mais bizarro? O King Kong entrou, cara. Jogo de filme, nem tem mais na loja aquela merda e entrou. Entrou o King Kong. Eu até fiquei surpreso. Falei, caramba, o King Kong entrou. Os Dragon Ball também. Tem um monte de Dragon Ball no 360, cara. Um monte. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma saidinha. Eu vou dar uma saidinha agora e eu já venho. Beleza? Eu vou ter que sair. Esse horário pra mim é terrível, cara. Com certeza, Yuri. Eu tô junto com você. Eu trocaria 12 teraflops por retro nativo. Se fosse o console menos poderoso e rodasse, no 1080-60, tá bom, 1080-60, mas que tivesse retro com tudo, com certeza. Sacrificaria tudo, 4K, sacrificaria tudo isso aí. Eu quero o jogo, velho. Eu quero poder jogar tudo num console só, mano. Far Cry Prime, quase ninguém gostou do jogo. É por isso que a Ubisoft nem chega. Lógico, né, Big Hero? Lógico. Você quer ver que legal, ó? Pega o GTA. Vamos pegar o GTA, que é um jogo extremamente popular. Pega o GTA e vamos pegar tudo o GTA e jogar na Idade da Pedra. Acabou. Não tem mais motinho, não tem mais nada. Vai ter que andar daqueles carrinhos do Flintstone. Pela de pau, pedrinha. Pega o GTA e joga lá na Idade da Pedra. É a mesma coisa. Você acha que os caras vão gostar? Nossa, que legal. Bom, eu já ando de cuequinha, né? Meu personagem anda de cueca. Então todo mundo vai ter que andar com uma cuequinha da Idade da Pedra. Então... Não, isso não, cara. Isso não.
Não, isso aí não vai rolar, não. Não, porque são sistemas diferentes, né? Não, o Daitian, ele tá falando que o Twitch é de terça e quinta, o Daitian. Segunda, quarta e sexta é Mixer e YouTube, entendeu? Ô, galerinha, eu já venho. É rapidão. É só um minutinho. Me dá um minutinho? Daqui a pouco eu tô de volta. Eu vou ter que fazer um negócio aqui e já volto. Eu já venho. Não. Eu já venho.
De voltar. Eita. Voltei. Põe o desktop aqui. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in secrecy. Foi rapidão. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach. Tá falando do PlayStation 4. The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game creators. We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games, which is to say that game creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators or help them realize their dreams, we will do. So, about once every 2 years, I take a tour, Ouvir os desenvolvedores. go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. O que é esses negócios? Road is reaching the bulk of the talking to well over 100 people, layout, like 24 publishers. Tipo uma máscara de pessoas olhando ali. It is incredibly valuable. By the way, the feature Peraí. requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. Deixa eu arrumar I'll be aqui. doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution. I think about this in terms of balancing evolution. With PlayStation 1, 2, and 3, the target was a PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution. That was great in many ways, brand new feature time for the developers. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. To be clear, I'm not talking about time to make a game. I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game development are up and running, and trying to minimize that. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to 0, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what value it adds and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1 levels. With PS5, the GPU felt the most tension between adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like É uma skin isso aqui, né? I'll go into a bit more detail later today. Não é uma Philosophy with the GPU and the Não é uma plateia, feature set that resulted from it. It's also very important for us as the hardware team to find new dreams. Foi feito em estúdio, né? Something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversation. Tá falando da importância do SSD, blá blá blá. The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final the push for vastly improved audio. And tá falando da melhoria do áudio, né? Isn't something that came out of the developer meetings. It's much more the case that we had a dream of what might be possible 5 years from now, and then worked out a number of steps we could take to set us on that path. So here again, Com corona não pode ter plateia, exatamente. Enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation. Para ele, a grande chave é o SSD. From developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Plateia sombra do programa do Ratinho.
At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive. And a lot of developer time was being spent designing around slow load speeds. Conin. Olha o Coninqueiro aí, rapaz. Salve. Just one number here É revelação de especificações, Conink. takes to load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. Olha lá, a taxa de leitura. In one block, which is frankly not Isso é do Play 4. 50 to 100 megabytes a second, depending on where the data. Taxa de leitura 100 MB do HD normal, é isso mesmo. It's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. If you compress your game packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. Não sei do console, mas a forma que estão apresentando é ridícula. É uma... Something like 50% more data on the disc and Coninqueiro, rapaz, tá assumido, Coninqueiro. read speed. Estavam perguntando de você aí uns tempos atrás aí. It's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard. Aqui tá uma apresentação muito técnica, né? Sourced from multiple locations within those files. So lots of seeks are needed at 2 to 50-ish milliseconds. Aí tá explicando como é que é o processo de leitura. The rule of thumb is that the hard drive is spending 2/3 of its time seeking and only 1/3 of its time actually. Ele tá dizendo que 2/3 do tempo o HD passa procurando o arquivo e 1/3 realmente lendo. Por isso que ele é mais lento, né? Porque é físico, né? Ele tem que achar onde tá o arquivo. A gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. Ó, desse jeito que ele tá falando melhor do que aquela plateia fake lá. Not just an SSD, but a blindingly fast SSD. If we could load 5 gigabytes a second from it, what would O alvo é 5 GB. SSDs are completely different from hard drives. They don't have seeks as such. If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations in that second, pretty much at speed. As for time, Não tô entendendo nada. Ele tá falando, o Coninck, ele tá falando das vantagens do SSD, que é mais rápido. O HD normal, você tem que procurar o arquivo, o SSD é instantâneo. Ele tá falando dos benefícios, né? Ó, um HD normal, para ler 1 GB, leva 20 segundos. O SSD, 2 GB, o dobro em 0.27. Ele tá falando que todo mundo já sabe do SSD, cara, que é mais rápido. Todo mundo sabe disso. The game just fades down while loading a half dozen gigabytes and fades back up again. Same for a reload. You're immediately back in the action after you die. And fast travel becomes so fast it's blink and you miss it. As game creators, we go from trying to distract the player from how long fast travel is taking, like those Spider-Man subway rides, to being so blindingly fast. Saber sobre que o SSD que é mais... Era melhor mostrar um exemplo do que ficar falando, né? Igual a Microsoft fez, põe lá, carregando os dois do lado, um do lado. Ó, esse aqui é rápido, esse aqui não. Pronto. É que ele quer falar em termos técnicos, né? Fast SSD is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, with a hard drive, the 20 seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game. Saiu a especificação na... Trying to create. I think almost all of us in the room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have 2 rich environments where we each want enough textures and models to fill memory. Which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can Não tem nada falando ainda, não. And then take 30 seconds or so to load the new assets. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some calculations with sight lines and run speeds like we did for Haven City when we were making Jack 2. The game is 20 years old, but not much has changed since then. All those twisted Esse Jack 2 tem mais de 20 anos, esse jogo? There's a whole subset of level design dedicated to this sort Eu tô achando bem técnico mesmo, cara. Giant distraction for a team that just wants to make their game. Será que tá rolando churrasco a apresentação? Of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target was streaming. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second. If you figure that... Ele tá dizendo que o SSD é tão rápido que quando o personagem girar, o loading pode ser feito na hora, de tão rápido que é. Não precisa deixar carregado antes.
Another strategy for increasing effective reach. Cara, tudo isso pra falar do SSD, cara. Pelo amor de Deus, cara. Todo mundo já sabe que é rápido, cara. Group all the data together for each city block. That removes most of the seeks. E tá explicando em termos técnicos como que o SSD pode melhorar e tal. Todo mundo sabe que é load mais rápido, vai ser bem mais rápido, beleza. Mostra lá um carregando lento e outro rápido, acabou. Vai tá explicando, meu Deus, que linguiça, cara. Sou só eu que tô achando linguiça? Só eu que tô achando que a gente vende linguiça, é isso? What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places, or the data is duplicated so many times that it no longer fits on the Blu-ray disc. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download... ele tá explicando como é que funciona o patch, a atualização, ó. That's because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change... Esses pedaços é o update, o arquivo é criado novo, né? You can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks. So, no need to make brand new files. Ele tá dizendo que SSD não tem seek, não tem buscar o arquivo, ele já vai direto, por isso que é mais rápido. O disco físico, ele tem que fazer o trajetório, ele tem que fazer o trajeto para chegar no arquivo, né? Aí é óbvio que no SSD não tem isso, né? SSD não tem loading, né? Ele já vai direto no arquivo. So system memory has to contain all of the data that could be used in the next 30 seconds. E todo mundo querendo ver o que a gente quer ver os teraflops, só pra ficar... É 10 teraflops? Aonde saiu isso, cara? On PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you realize you need a piece of data, you can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked in system memory waiting to potentially be used. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation 5. The presence of the SSD reduces the need for a massive intergenerational... Que sono esse evento, viu? Falando desses demais... É mais rápido, poderia ser mais rápido a apresentação também. Here's the set of targets. Boot the game in a second. No load screens. Design freedom, meaning no twisted passages. O Weber marcou aqui, é target, né? O alvo é 5 GB. More game on the SSD. And finally, those patch installs go away. The reality, though, is that the SSD is just one. A lot of... Vamos acordar, café pra acordar. Que delícia, cara. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. For PlayStation 5, our goal was not just that the SSD itself be 100 times faster. It was that game loads and streaming would be 100 times faster. So every single potential bottleneck needed to be addressed. And there are a lot of them. Eu tô vendo aqui. Valeu aí pelo superchat, obrigado aí, Lucas. Tô vendo aqui. Simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined. A few values are tweaked to check it in, and then it's moved to its final location. At the SSD speeds we're talking about, é 10.2. Moving the data, meaning copying from one location to another, takes roughly an entire next-gen CPU core. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 that will cripple the frame rate as soon as the player moves, and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, we built a lot of custom hardware, namely a custom flash controller and a number of custom units in our main chip. The flash controller was designed for pela encheção de linguiça deve ser isso mesmo. But also with games in mind. For example, there are 6 levels of priority when reading from the SSD. Priority is very... Vai rodar jogo de Play 2? Não falaram nada disso, FTL Like Bros. Ainda não falaram nada disso. Até agora o cara só tá falando de SSD e tá querendo explicar porque todo mundo já sabe que é mais rápido, que dá pra carregar mais rápido, todo mundo já sabe. O load mais rápido. Immediately.
On one side, that flash controller connects to the actual flash drive. Ele tá explicando, nossa, cara, ele tá explicando no nível aí para desenvolvedor, velho. 5 gigabytes a second, we ended up with a 12-channel interface. 8 channels wouldn't be enough. The resulting bandwidth we've achieved is actually 5.5 gigabytes a second. With the Me acorde na hora dela, Flops. natural size that emerges for an SSD is 825 gigabytes. The key question for us was, is that enough? I mean, it's tempting to add more, but Flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility to our gaming audience to be cost-effective with regards to what we put in the console. Ultimately, we resolved this question by looking at the play patterns of a broad range of gamers. We examined the specific games that they were playing over the course of a weekend or a week or a month, and whether that set of games would fit properly on the SSD. We were able to establish that the friction caused by reinstalls or redownloads would be quite low, and so we locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. 18 minutos só falando de SSD. Back to the flash controller. On the other side, ah lá, 825 GB é o HD? 4 lanes of Gen 4 PCIe. And inside the main custom chip is a pretty hefty unit dedicated to I/O. Before we talk about what that does, let's talk compression for a moment. PlayStation 4 used DLIVE as its compression. Plateia feita em parceria com o Nintendo Label. But on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like DLIVE's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about... Nossa, ele tá explicando no nível técnico, cara. Totalmente desnecessário, velho. Ó, tem um cara que bocejou ali no canto. Cara fez assim com a boca. Kraken had only been out for a year, but it was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I talked to... Não, console não vão mostrar, não. Eles estão mostrando só a parte técnica. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit, one capable of handling over 5 gigabytes of Kraken format input data a second. After decompression, that typically becomes 8 or 9 gigabytes, but the unit itself is capable of outputting as much as 22 gigabytes a second if the data happen to compress particularly well. By the way, in terms of performance, that custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take to decompress the Kraken stream with a conventional CPU. There's a lot more in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly where... Agora começou a falar um pouquinho de coisa diferente, né? This equates to another Zen 2 core or two in terms of its copy performance. Its primary purpose is to remove check-in as a bottleneck. There's 2 dedicated I/O coprocessors and a large range. Tem 2 coprocessadores dedicados. Nossa, cara. Hardware around them. One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass... Sala, só não sai da live em respeito a você pelo conteúdo. Cara, ó, eu falo pra você, cara, essas partes técnicas, velho, é triste, né, mano? O Visconde de Sabugosa tá só enchendo linguiça. Cara... Eles poderiam simplesmente... Cara, mostra essas coisas de forma prática pra gente que joga, cara. Eu quero ver a parte prática. Ó, tá vendo no joguinho? Pode ser até jogo dessa geração mesmo, não tem problema. Ó o que vai acontecer com o SSD e tal. Ninguém quer ver esse monte de dado aí, cara. Puta coisa chata. Né? Mano... where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those address ranges. The best thing is, as a game developer, when you read from the SSD, you don't need to know any of this. You don't even need to know. Ele falou que a melhor coisa de ser desenvolvedor, você não precisa saber de nada disso. Indicate what data you'd like to read from your original uncompressed file. Ele tá falando das vantagens, né, do SSD, enfim. Loading it happens invisibly to you and at very high speed. Back to the dream. Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens Salve, Rafa Damasceno. to become a reality. Having said that, expandability of our SSD is going to be quite important. Flash is costly, and you may very well want to add storage to whatever we put in the console.
Now, the kind of storage you need depends on how you're going to use it. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can leave your games on the hard drive and play them dizendo que você pode... Agora já... saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or você pode ter os jogos do Play 4 no HD normal. The SSD. If your purpose in adding more storage is to play PlayStation 5 titles, though, ideally you would add to your SSD storage. We will be supporting certain M2 SSDs. Vai funcionar These are internal drives that you can get on the open market and install in a bay. Você pode trocar o HD interno do Play 5, um SSD. Você vai poder usar o HD normal, só que o HD normal é mais lento, né? Custom I/O unit, just like our SSD does. So they can take full advantage of the decompression, I/O coprocessors, and all the other features I was talking about. Não, o design do Play 5 não sai não. The catch, though. Vai ficar só nisso aqui. Drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly with any M2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial drives used PCIe. Ele está dizendo que o SSD do Play 5 é mais rápido que o do PC. At 3.5 gigabytes a second. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting our samples. Nossa, tem que ser PCI Express 4.0 aí bate 7 GB. A second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing apples and oranges, though, because o Coninho já mandou aqui, saiu. Drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that vai ter 16 GB de RAM, but it only HD de 825 GB priority levels. Our drives e vai ser 10 teraflops. We can hook up a drive with Tudo indica que o PlayStation perdeu a guerra dos teraflops, hein? Priorities rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to Já tô com o meme no pente aqui, viu? O meme tá no pente. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2. Calma que eu vou esperar a confirmação oficial se é 10 teraflops mesmo. O meme tá no pente aqui. O meme tá no pente, cara. Eu acho que o Xbox ganhou a guerra dos teraflops, hein? Eu acho. Tudo indica que sim. É o que todo mundo quer saber, teraflops. Ninguém quer saber dessa porra aí. Não quer saber de teraflops. We should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked appropriately high in our testing. It would be great if that happened by launch, but it's likely to be a bit past it. So please hold off on getting that M2 drive. Já vazou todos os dados aqui. Okay, back to our principles. Balancing evolution and revolution. 10.28 teraflops. This was definitely a recurring theme with the GPU. We need new GPU features and capabilities. If we only have more performance, it's not really a new generation of console. Of course, many of these capabilities result in more performance. That's part of Vamos ver o resto. Espera aí. 5 teraflop is more powerful. Novas features. Vamos ver. 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. Ah lá. And we need higher performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, vamos ver aqui. To find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the same time, we have to make sure the GPU Salve Luísa Nier Ruiz. Salve. We have to ensure that the architecture is easy for the developers to adopt. Backwards compatibility. Now, backwards compatibility was handled masterfully by AMD. They treated it as a key need throughout the design process. As our solution to adding new features without blindsiding developers, we made sure that if there were new significant features, it would be optional to use them. The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. O Ray Tracing tem o Ray Tracing, mas você não é obrigado a usar, entendeu? É uma feature. Any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear 2 points that can be quite confusing. Deixa eu ver, hein? We have a custom AMD GPU. Ah lá, vai ser RDNA 2. Technology. What does that mean? GPU.
AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA 2, que porra de conferência é essa? Eu só tô esperando a revelação dos teraflops. Quero só ver se vai ganhar ou perder. Re-architecting the GPU to put data close to where it's needed. Vamos ver quem que vai levar, hein? Optimize the GPU for performance. Vamos ver quem vai ganhar a guerra dos teraflops, hein? But that feature set is malleable, which is to say that we have our Tamo junto, Hunter. Obrigado pelo apoio, cara. Galera acompanhando no Mixer no YouTube. AMD roadmap becomes. So, collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely useful, then they can be adopted into RDNA 2 and used broadly, including in PC GPUs. If the ideas are sufficiently specific to what we're trying to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as Ele não vai falar do teraflop, ele não vai falar. Ele não vai falar. That means our collaboration. Eu acho que essa informação vai ser omitida, cara. In producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into our console. This continuous improvement in AMD technology means it's dangerous to rely on teraflops as an absolute indicator of performance, and CPU count should be avoided. Ele tá dizendo que os flops do 5 é diferente do Play 4. O cu do RDNA, o cu do Play 5 é diferente do cu do Play 4, entendeu? E o flop também. O flop é diferente e o cu também, entendeu? Então, é diferente, ó. O RDNA 2, que é o do PlayStation 5, o cu dele é diferente. São cus diferentes, entendeu? Então, tem que ficar esperto com isso. Second, the PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? Ele tá dizendo que a GPU is to put the previous console's chipset in a new console, like we did with some PlayStation 3s. But that's, of course, extremely expensive. A better way is to incorporate any differences in the previous console's logic into the new console's custom chips, meaning that even as the technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility modes. One advantage of this strategy is that once backwards compatibility is in the console, it's in. It's not as if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Ele falou que, pelo que eu entendi, é muito caro fazer isso. Só vai ter reto com o Play 4. Ele deu o exemplo do Play 3 que tinha com o Play 2, só que isso ficaria muito caro. Não tem, então. É só ter o Play 4 mesmo. Pô, por um segundo eu achei que ia ter retro pro Play 3. Depois eu vi que ele tava falando que ele só usou de exemplo. And we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 5. With regards to new features, as I said, our strategy was to try to break new ground, but at the same time not to require use of the new GPU capabilities. Ele falou é too expensive, quer dizer, expensive é muito caro. Restriction on game engines. Software handles. Ele falou que colocar isso no Play 5 ia ficar muito caro. É só Play 4, Play 4 Pro. Triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is... Calma, quero ver. Ele não vai falar dos 10 teraflops, ele não vai. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4. Ele está falando alguma coisa aqui. Or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimization, such as removing off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called primitive shaders, which allow the game to synthesize geometry on the fly as it's being rendered. It's a brand new capability. Using primitive shaders on PlayStation 5 will allow for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail, addition of procedural detail to close-up objects, and improvements to particle effects and other visual special effects. Another major new feature of our custom RDNA 2-based GPU is ray tracing, using the same strategy as AMD's. Falando do ray tracing. A imagem do Google, essa imagem tem no Google. The CUs contain a new specialized... Ih, a Voxel já falou que é 10. Calculate the intersection of rays. É 10.28 teraflops mesmo. To use the intersection, first you build what is called an accelerator.
It's data in RAM that contains all of your geometry. Falou do cu do console, dos cus. Falou dos cus do console. Cada um vai ter seu cu. E não falou do teraflops, cara. Que tu não quer saber? O meme tá no pente aqui, só tô esperando. While the intersection engine is processing the requested ray triangle or ray box intersection, já estão tudo site, estão falando que é isso mesmo. To do other work. Having said that, the ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic heavy code. There's of course no need to use. Ele tá falando do uso do ray tracing. Engines will run just fine on PlayStation 5, but it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU invested in ray tracing, it should be possible to do some very nice global illumination. Having said that, adding ray tracing... Tô puto, viu, Sala? Manda o meme logo. Calma, calma. ...could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could... Tá no pente aqui, calma lá. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing-based reflection. 36 cus. A 223 vai pegar fogo, bicho. É muito cu, né, cara? Another set of issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make the GPU, and what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost. Natália, que isso? Olha que apresentação top, pô. With power and to cool it. Imagina todo mundo, os gamers, todo mundo ali. Pô, que da hora, velho. Muito foda, mano. Ah lá, ele vai mostrar alguma coisa. Ele tá falando duas configurações possíveis. 36 Q versus 48 Q. A guerra dos Q. Então tem aí, ó. Tem Q a 1 GHz e Q a 0,75. Ah lá, tá chegando os teraflops, hein? Tá chegando o que a gente quer. Tá chegando os teraflops, hein? That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units... Ele falou que é uma das partes da GPU, não é tudo. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other... Vou colocar a musiquinha transante aí, pera aí. Vou colocar a musiquinha transante pra dar uma animação, vai. Põe a musiquinha transante aí. Pra criar pra dar um ânimo aí, né? As a friend of mine says, a rising a plateia é um oferecimento do Nintendo Labo. Also, it's Obrigado. easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder. Play 5 não tem cu pra encarar o Cirex, não tem, cara, não tem cus pra isso, cara. There's a lot to be said for faster. Valeu, Léo, obrigado pelo superchat, cara. Power and heat issues, which frankly we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, o uso de... CPU and GPU frequencies has relied on some heavy... Isso é uma coisa que, vamos falar a verdade, né? O gamer tá cagando pra isso, cara. O uso de energia elétrica, a gente tá cagando, cara. O cara quer jogar. Alguém aqui já deixou de jogar pra não gastar energia? When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine quality. Eu vou parar nessa fase aqui, porque tá consumindo muita energia. Eu vou parar, cara. Quero que se foda. Tô cagando, cara. Consumes less power than processing simple geometry, which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, the worst case scene in the worst case game, and prepare a cooling solution that we think will be quiet at that power level. If we get it right, fan noise is minimal. If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher power games, and there's even a chance that it might... Tá falando de barulho, de design. É óbvio que o Play 5 vai ter um design melhor para uso de energia. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. Sala, solta o meme, calma. But presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially. Tá transmitindo para se desfazer do Play 5? Não, cara. Quem tá se desfazendo é eles mesmo, cara. Olha a apresentação dos caras, velho. Olha como que eles estão mostrando o Play 5, cara. Pra grande massa aí, por mais de 100 milhões de usuários, cara.
36 CUs. Mind you, Um monte de termos técnicos, complicado, chato pra caralho, velho. 62% more transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So, if we compare transistor counts, 36 RDNA2 CUs equate Ele tá falando dos transistores e tal. Legal pra caralho, velho. Fairly sizable GPU. O que a gente quer ver é coisas legais. Loading. Usando aquele negócio lá de que ele mostrou do Spider-Man sem travar. A gente quer ver essas porra aí, cara. Ó, o Pedrão já postou no grupo. Quem ainda não participa do grupo lá, já tá confirmado que é 10 teraflops mesmo. We run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackle the engineering challenge of a cost-effective and Deixa eu ver se eu vejo algumas notícias mais antecipadas aqui no Twitter, porque tá triste. Tá triste isso aí, viu? It becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power consumption the worst-case game might have. As for the details of the cooling, o SSD do Play 5 ele é 100 vezes mais rápido do Play 4, óbvio, né? Play 4 é HD normal. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation. Que aula sobre SSD. It wouldn't do to run a console slot. O cara tá dando aula de SSD, velho. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's Smart Shift technology. Cadê o seu enchimento de linguiça? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, esse merece mesmo. So it can squeeze out. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda o enchimento de linguiça, que esse aqui tá, olha, tá nível estratosférico, cara. GPU at 2 GHz was looking like an Peraí. unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to Deixa eu ver se eu tenho aqui um at 2.23 GHz. Esse tem selo de enchimento de linguiça aqui. Acho que eu não sei se eu tenho ainda. Operates properly. 36 CUs at 2.23 GHz is 10.3 teraflops, and we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU at 3 GHz was causing headaches with the old strategy. But now we can run it as high as 3.5 GHz. In fact, it spends most of its time... Olha lá, 10.3 teraflops! Falou teraflops! Entregou! 2, 3 GHz and 3.5. É isso mesmo! Acabou! Soltou 10.3 mesmo! Ih, rapaz! 10%. Perdeu! Tá lá! O Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! O Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! O último fantasma que faltava. Perdeu. Na cobrança dos pênaltis. O Tafarel partiu, bateu, acabou. 12 teraflops wins. Tá bom. Pra acabar, pra exorcizar o último fantasma que faltava. Na cobrança dos pênaltis. Já era. Partiu, bateu, acabou. Mais uma vez aí. Pra acabar, pra exorcizar o último fantasma que faltava. Na cobrança dos pênaltis. Utilization. Nothing comparable. Depois eu vou mostrar do Xbox, hein? Depois no final da live eu vou mostrar. PlayStation 4 generation. Acabou, cara. Perdeu os teraflops, cara. Our hardware has its own audio unit. Pretty decent 3D sounds. Zoeira never ends, né, velho? As well as some valuable experience.
Not to oversimplify, but eles tiveram que revelar os 10.3 teraflops, né? PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar owners. A brincadeira saudável é muito bacana. Nem tenho Xbox One e morro de... Ah, não. O legal é a zoeira, né, cara? O legal é a zoeira. Se fosse maior, já tava no pente pro Xbox. Eu vou mostrar. And finally, we wanted to really take on the challenges of Tetra and locality. Now, when we say presence, we mean eu vou pôr. Actually there. You've entered the matrix. It's not, of course, something we thought we could perfectly achieve, but the idea was that if we stopped using just a rain sound and instead used lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around, vai exorcizar os últimos teraflops que faltavam. You begin to have this feeling. Sala retro do Play 5 vai ser apenas com top 100 jogos. Como assim, Rondelli? Do que você está falando? Como assim? The concept of locality is onde você viu isso? It's just your sense of where the audio is coming from. To the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, usando Dead Space. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was Como assim top 100 jogo? Não tô sabendo o que é isso não, cara. But it was difficult to tell quite where that enemy was. With headphones, you could tell that Magrela foi isso mesmo, top 100 games. Right, which lets you deduce. Eu dei um grito aqui. It must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there. Vamos selecionar 100 jogos. So, how do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking. Based on what direction the sound is coming from, sound waves bounce around inside the ear, there's some constructive and destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of não sei, Ômega. O pessoal tá falando que não vai ser retro com tudo, cara. Pô, aí não, né? These volume changes and phase shifts deixa eu ver aqui. different for each direction and also ó, já tá saindo comparativo já. Já tá saindo comparativo do... Vamos ver. In a similar fashion. The way that the sound changes based on direction and frequency is encoded in a table called the head-related transfer function, or HRTF. Here's part of one. O Series X vai ser mais poderoso no CPU e onde mais? Na mais teraflops, ganhou a luta briga por teraflops, na memória RAM. The HRTF is as unique to an individual as a fingerprint is. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure an HRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. A princípio serão apenas 100 jogos mais jogados. Tomara que eles tragam mais, né? In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the HRTF at over torcedor de teraflops. Using an HRTF. É o que tá na moda agora, né? A moda é ficar hypando teraflops aí. Poder. The simplest way to use an HRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one of those 1,000 locations we sample. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain rather than time domain, so there's multiple fast Fourier transforms needed for every bom, pelo menos o Xbox escapou da chacota, né? Agora tá tranquilo ali. Tá tranquilo ali com um pouquinho a mais de teraflops ali para garantir. Não é à toa. Agora eu entendi por que a Microsoft anunciou antes. O Projeto Genesis, a reta do Play 3 e do Play 2, Play 1, nas palavras do Mark Sene, é muito caro. Muito caro. Too expensive. Ele falou que não tem porque é muito caro. Só vai ter com o Play 4 mesmo e valeu, falou. Sala, mostra o meme aí, não vi. Quem mais não viu o meme aí? Fala aí, vamos ver se tem mais alguém que não viu o meme. Alguém mais não viu o meme? Eu não vi. Vamos lá então, pera aí.
Ó, eu tinha preparado 2 memes. Se o Play 5 fosse mais poderoso e se o Xbox fosse mais poderoso. Como o Xbox não é poderoso, quem ganhou foi o Xbox. Então, vou pôr mais uma vez aqui, só que eu não vou tirar sem o loop. Tirar o loop aqui. Aqui, ó. Tá lá. Tafarel, partiu, bateu, acabou! Acabou! Fantasma que faltava! Uma cobrança dos pênaltis! Ó, presta atenção no comecinho ali. O Play 5 errando o chute, ó. Ó, o Play 5 erra o chute. Partiu, bateu! Acabou! E o cara chora. Me manda isso, pelo amor de Deus. Eu vou publicar esse vídeo, vamos ficar tranquilo. Eu vou publicar esse vídeo, vamos ficar tranquilo. Para exorcizar o último fantasma que faltava! Uma cobrança dos pênaltis! No final, quem ficar até o final da live, eu vou mostrar o outro meme. Ou ao contrário, se o Xbox tivesse perdido. Tem o outro também. Convolution reverb and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. Melhor parte é o meme, né? Porque esse cara falando, pelo amor, né, velho? Remains 3D audio. Now, 3D audio is a major academic research topic. It's safe to say that no one in the world has all of the answers. And the set of algorithms that has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio is immense. For example, use of HRTFs in games is quite complex. Sala, cadê o 18 teraflops reto com Play 3, Play 2 e Play 1? Pois é, cara. Pois é. Infelizmente, né, cara? Quantos teraflops do Play 5? 10.3, é isso, né? The sound source might not be at 10.3 HRTF sample location, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. Sala, coloca o flautista aí. Which needs very special handling. O flauta boy cause phase artifacts in the resulting audio. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than... Sala, não tem como tirar o poder jogado. Você compraria qual? SX ou Play 5 se for mesmo preço? O poder vai pesar ali, né? Nesse aspecto, sim. O cara que não tá preocupado com o exclusivo e for querer pegar o mais poderoso, é óbvio que ele vai pender pro mais poderoso, né? Eles arredondaram, Sala, é 10.28, então não é nem 10.3. All of which need different approaches. That's a lot of variation. Tem gente apagando postagem? Aonde? Tá apagando aonde, ô Dinelli? Aonde? Eu tô aqui vendo. Tem ninguém? 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control... A retro que vai ter é só com o Play 4, André. And therefore, the algorithmic development and implementation are more straightforward. For TV speakers and stereo speakers, we're in the process of implementing virtual surround sound. The idea Bota o meme, tá melhor que a apresentação. in front of the TV, then the sound no final eu vou mostrar o outro meme que eu fiz. From any direction, even behind you. Virtual surround sound has a lot in common with... Deixa eu ver se eu consigo publicar o meme aqui, peraí. More complex because the left ear can hear the right speaker. Eu não consigo publicar no Twitter, cara, não sei porquê. Basic implementation of virtual surround sound up and running. Eu não consigo publicar vídeo aqui, cara. The size of that sweet spot, which is to say, making the area Vou pôr no Facebook, peraí. to feel the 3D effect larger, and we're also working to boost the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual surround sound to a similar level, after which we'll start in on setups with more speakers, such as 6-channel surround sound. It's now the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4-style stereo audio and our new 3D audio. I listened with just an ordinary pair of over-the-ear headphones, and wow, I could feel a difference. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. Eu vou postar no YouTube. It is obvious. So,
a big advancement, but eu vou postar no YouTube isso aqui. Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our Vai dar choro esse vídeo. Well, the answer is no. Vai dar choro. Probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF was being used. It wasn't mine. It was the default HRTF. The audio team analyzed the hundreds that they measured and chose the one they felt was the closest fit to the total game-playing audience. This shows a piece of the default HRTF on the left and my HRTF on the right. You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably they're the ones at the very edges of this diagram. Which means what HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear, and we'll choose a neural network to pick the Acabei de publicar. in our library. Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head, and we'll make a 3D Acabei de model publicar. synthesize. Vai dar choro esse vídeo. Maybe you'll play. Nossa, cara, eu vou ficar puto. Tune your HRTF. We'll be subtly Cara, eu vou changing ficar as you puto, play cara. and hone Não dá nada, the não. HRTF that gives you the highest score, meaning that matches you the best. Eu vou This is publicar a agora. journey we'll all be taking together over the next few years. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next level of realism. Hopefully, I've been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. I'm hoping Tá lá no Twitter já, hein? unexpected. Will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you for your time today. Obrigado pelo seu tempo. Acabou. E... Acabou. Acabou. Eu vou mostrar agora aqui. Eu vou mostrar agora o outro. Acabou. Yes, we will finally hear more about the PlayStation 5 tomorrow at 9 a.m. Pacific time, so that Essa porra aí. Tafarel, partiu, bateu! Cara, de onde vem vindo esse áudio, cara? Cara, tem um áudio vazando aqui que eu não sei de onde vem vindo, cara. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu já vou mostrar aqui. Tem um áudio vazando, não sei de onde que é, cara. Pera aí. Deixa eu ver de onde que vem vindo essa porra de áudio.
Para com isso aqui, pô. Pera aí. Ai, ai. Calma que tem... Quero mostrar outro meme pra vocês, pô. Tem os dois memes aqui. Nossa, vamos ver isso aqui. Ó, tá lá já o vídeo. Agora, vou mostrar outro, ó. Esse aqui é o de hoje, né? Ó. Esse aqui é o do... É o... Esse aqui é o que vocês viram, né? Esse é o meme de hoje, ó. Esse é o do... Esse é o meme oficial, entendeu? Agora eu vou mostrar o outro se o Xbox tivesse perdido. Se o PlayStation tivesse perdido. O último fantasma que Tava no pente voltava. aqui, ó. Na cobrança dos pênaltis. O Tafarel. Ó, o outro é esse aqui, ó. O Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou! Mais idoso teraflop win. Esse era... Olha lá, PS5 win. Eu coloquei o PS5 isso. Pra exorcizar o Se o último PlayStation tivesse fantasma que ganhando, vocês se voltava. vê, tava no pente. Na cobrança dos pênaltis. O Tafarel. Olha lá, o Partiu, Cinex tá bateu, no chute R, ó. acabou! Esse é o Cinex, esse aqui é o Play 5, Partiu, ó. bateu! Entendeu? Tava no pente, cara. Tava no pente, né? Tava no pente aqui. Ei, caralho. Agora não dá, Edu. Não dá. Então... Ai, ai. Ei, caramba, viu? Ah, verdade, tem o sorteio, verdade. Vou fazer o sorteio. Bem lembrado, Pedrão. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem um sorteio aí pra... Pera lá. Bom, daqui a pouco eu vou fazer o sorteio. Encerrar a live depois do sorteio, né? E depois eu volto, vai ter o evento da Microsoft mais tarde, entendeu? Mas vamos rolar um sorteiozinho maroto aqui. Vamos lá. Cadê aqui? Vou pegar aqui. Ah, não, eu tenho o jogo aqui do... Tem o jogo do rei aqui, né? Verdade, o rei mandou... Deixa eu ver se eu sorteei... Eu sorteei esse Batman, cara. Deixa eu ver. Sorteei esse Batman, pera aí. Oh! Eita, cadê aqui? Last of Us downgrade? Por que? Teve downgrade? Não vi, não. Teve downgrade? Pera aí, deixa eu só confirmar aqui o código. Pra não fazer besteira. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho que já sorteei. Mas que manda... Não, então não vou mandar esse aqui não, pera aí. Cadê o... Pera aí, não vou mandar esse aqui não. Eu vou mandar outro aqui, pera aí. Ó, deixa eu colocar aqui... E aí, Corinqueira, tá indo aí? E aí, Corinqueira, gostou? Tomara que a do Xbox não seja tão chata assim também, cara. Que puta merda, hein? Deixa eu achar aqui o que eu ia... Tá. Vai ser surpresa o jogo. Eu não vou falar o jogo que é, hein? Vai ser surpresa. Ah, eu não fiz o selo. O selo que eu tenho é da E3, cara. Vamos lá, vou fazer rapidão aqui um sorteio. É o... Mixer Up, né? Tá.
É, 2 minutinhos só, tá bom. 2 minutinhos já era. Eu achei que eles não fossem falar dos teraflops. Eu achei que eles iam mascarar. Quem quiser participar... Calma aí que ainda não liberou ainda não. Quem quiser participar, vem pro Mixer, hein? O software que faz o sorteio é no Mixer. Então... Quem quiser, vem dar um pulinho rapidão aqui. Tem 2 minutos, hein? Sorteio dos teraflops. Tá pra pôr só sorteio, né? Então, valendo 2 minutinhos, hein? Só digitar exclamação sorteio. Só digitar sorteio que é mais fácil. Quem quiser participar... É só digitar. Ah, eu tenho que... Só ver se o código tá funcionando, né? Pera aí, deixa eu testar aqui, né? Pera aí. Vamos lá. Tá funcionando. Então, tem um aqui, ó. Já tá no pente o jogo. 2 minutinhos, hein? Alguém seguiu o canal aí. Por aqui. Meme de extinção de linguiça é melhor. Vamos lá. Faltam 50 segundos, hein? Ó, ainda dá tempo. Se você tiver no YouTube, é só dar um pulinho aqui, mixer.com/mxgameplays e digitar a exclamação sorteio. A única requisito é seguir o canal só. Só clicar ali no botão azul já libera. Tem 30 segundos, hein? Da Microsoft tá marcado às 3h40, mas 3 horas a gente já vai abrir live, hein? A partir das 15 horas eu já vou abrir live. Não vou ficar direto, não. Não vou ficar direto. Ó, tem 20 segundos. 20 segundos. Daqui a pouco eu já vou... Daqui a pouco... Deixa eu colocar a musiquinha, né? Já vou encerrar, hein? Vamos ver quem vai ganhar. 6, 5, 4, 3... Quem ganhou foi o Cássio Boss. Então tá aí, Cássio Boss, parabéns. Ó, mandei pra você aí o código. Só confirma que recebeu e xablau. Mandei aí um jogo surprise. Parabéns. Só confirma aí. Mandei com sussurro, viu, Cássio? Tá aí. Tá aí o jogo. Só confirma que recebeu. Trocar o cenário. É, tem que fazer... Soltar uma gameplay com downgrade. Eu vi no Twitter, cara. No Twitter a resolução tá baixa, mas... onde que tá essa soltar uma gameplay no YouTube? Eu também me decepcionei a retro, cara. Beleza. Então, galera, vou indo nessa. Um grande abraço pra vocês aí. E até daqui a pouco. Valeu, tamo junto.